Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Olha, eu já estava ficando irritada com aquela situação. E o pior é que depois daquele domingo, essa mulher passou a aparecer ali na casa com as crianças muito mais vezes, inclusive em dias de semana. E é claro, isso me deixou muito apreensiva. Ela naturalmente não sabia que eu e o Denilson estávamos juntos, porque eu achei melhor assim. Não queria me desentender com ela. Só que aquela situação já estava começando a me irritar. Afinal, os dois não estavam separados, então o que tanto essa mulher ia fazer ali? Até que um domingo, a gente acabou brigando feio. No cesto de roupas sujas dele no banheiro, eu quase surtei quando achei aquilo. Denilson, o que essa porcaria tá fazendo aqui, no meio das tuas coisas? Pelo amor de Deus, Denilson, de quem é essa calcinha? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era o dia do meu aniversário. Eu estava completando 20 anos. E logo cedinho, minha mãe entrou no meu quarto com aquela surpresa. Uma cesta de café da manhã e um lindo arranjo de flores. Olha só o que mandaram para você, filha. Não é maravilhoso? Nossa, mãe. Coisa linda! De quem é? Ué, e eu que vou saber? Deve ser algum namoradinho seu. Ou então, sei lá, né? Um admirador secreto. Olha, eu fiquei tão curiosa e tão maravilhada. Não me passou nenhum nome pela cabeça. Sabe, que pudesse ter feito aquilo. Eu não tinha namorado. Não estava de paquera com ninguém. De modo que não fazia a menor ideia de quem pudesse ser. Antes de olhar o cartão, que minha mãe educadamente deixou ali no mesmo lugarzinho, eu dei uma conferida na cesta. Tinha um monte de coisas gostosas. E as flores, também lindas. Sabe, uma flor mais linda do que a outra. Eu tremi quando peguei aquele cartão na mão. Sabe aquela curiosidade? E tinha uma mensagem de feliz aniversário tão carinhosa. Aliás, no fim, ainda tinha algo mais escrito que me deixou sem saber o que pensar. Queria muito aproveitar para te convidar para jantar comigo hoje à noite. Você aceita? Qualquer coisa me liga, tá? Denilson. Olha, eu li aquele nome que estava ali no finzinho daquele cartão. Estremeci. E fiquei sem entender nada. Denilson, o que eu conhecia, pelo menos, era ninguém menos que o nosso vizinho. Só que tinha um detalhe. Ele era casado. Quer dizer, tinha se separado há pouco tempo, menos de um mês, só que convenhamos, né? Tudo era ainda muito recente. O pior é que eu era amiga da ex-mulher dele. A Eliane frequentava a nossa casa. E eu também frequentava dela. Aliás, foi desse modo que eu e o Denilson ganhamos o pouco de intimidade que tínhamos um com o outro. Eu nem imaginava que ele soubesse que eu estava de aniversário. Ele devia ter visto, sei lá, no meu perfil, numa rede social. Eu, inclusive, só sabia que eles tinham se separado naquela semana, porque eu tinha encontrado ali na frente. Aí perguntei pela Eliane, e ele comentou, mas
comentou assim por alto. A gente brigou, ela está lá na casa da mãe dela com as crianças. Não fiquei fazendo interrogatório, até porque convenhamos, né? Não era da minha conta. Mas depois a minha mãe confirmou e falou que realmente eles tinham se separado. Já fazia quase um mês que a Eliane tinha saído de casa. Juro que fiquei sem entender. Porque afinal ele estava mandando aquela cesta e aquelas flores. E mais do que isso, me convidando para jantar. Será que estava querendo alguma coisa comigo? Bom, só podia, mas... a troco de quê? Olha, eu fiquei tão confusa. Minha mãe ficou ali no quarto, em cima, querendo saber o que estava escrito no cartão. Sabe, aquela curiosidade de mulher? E quando falei que era do nosso vizinho, até ela estranhou. Vizinho? Ué, mas que vizinho? Não vai me dizer que é o marido da Eliane. Ele mesmo, mãe. A senhora acredita que ele me chamou até para sair? Sério? Mas e você, vai? Falei que não sabia, até porque não sabia mesmo. Não tinha nem conseguido assimilar aquela surpresa direito. Além da mensagem, ele também deixou o número do celular anotado. Enfim, apesar de tudo, da surpresa, aproveitei aquela cesta. Minha mãe preparou um café e nós duas tomamos juntas com todas aquelas coisas que ele tinha mandado. Somente à tarde, mandei uma mensagem para ele agradecendo pelo voto de feliz aniversário, pela cesta, e ainda acrescentei. Só que, sei lá, Denilson, sair para jantar com você já é uma coisa assim mais complicada, né? Você sabe como é. Eu sou amiga da Eliane. Vai que ela fica sabendo e não gosta. Ele respondeu no mesmo instante. Nada a ver. A gente já está separado já faz mais de mês e não tem mais volta. Não se preocupa, viu? Se é com isso que você está se preocupando, não se preocupa. Aceita o meu convite. É um jantar de amigos. Olha, ele ainda insistiu, mas eu agradeci com todo o jeitinho do mundo, claro. E falei que realmente não tinha como. Mas passei o dia todo pensando nesse episódio, tentando entender o que o Denilson poderia estar querendo comigo. Assim que escureceu, ele voltou a me procurar. Dessa vez ligou. Eu atendi sem olhar quem estava ligando. Até porque se tivesse visto que era ele, talvez nem tivesse atendido. Tinha recebido tanta ligação naquele dia. Falei com tanta gente, tantos parentes, amigos, todo mundo me dando parabéns, que nem atentei para ver o número da ligação. Assim que falei alô, escutei aquela voz. Oi, Ângela. Sou eu, Denilson. E aí, não mudou de ideia em relação ao nosso jantar? A verdade é que, por mensagem, foi mais fácil dar uma desculpa. Só que falando assim com ele, mesmo que fosse por telefone, mas ouvindo a sua voz, foi mais difícil. Sabe aquela pessoa que não aceita não como resposta? No fim, até para não ser indelicada, acabei aceitando o convite. Tomei banho, me arrumei e fui ao seu encontro, ali na frente. Repito, apesar de sermos vizinhos, a gente praticamente só se conhecia. Trocávamos algumas palavras por conta da minha amizade com a mulher dele, mas não muito mais do que isso. Quer dizer, mulher dele. Agora é ex-mulher, né? Era graças a ela que tínhamos aquele pouquinho de intimidade. Às vezes, quando os dois estavam juntos, eu ia lá conversar com ela e acabava conversando com ele também. Eu fiquei tão sem graça quando a gente se encontrou ali na frente. Era uma situação que eu nunca tinha imaginado na minha cabeça. Ainda estava tentando entender o que ele podia estar querendo comigo. O Denilson era um cara bonito, sabe? Um cara de presença. Devia ter seus, sei lá, 35, 37 anos. Eu sabia que ele tinha um cargo de gerência na empresa onde trabalhava, e sabe, se não fosse aquele detalhe de ele ser marido da Eliane, o ex-marido, sei lá,
Seria um excelente partido. Qual mulher não ficaria encantada em ser convidada para jantar com ele? Minha mãe, inclusive, quando eu falei que ele tinha me ligado para reforçar o convite, ficou ali, botando pilha. Olha, se ele estiver mesmo interessado em você, sabe, se ele tivesse se separado mesmo da Liane, e parece que se separou, né? Aproveita. Homem igual a ele não é todo dia que aparece, hein? Imagine. Até minha mãe me incentivando. A gente acabou saindo para jantar, mas repito, eu me senti muito constrangido. No meio do jantar, cheguei até mesmo a me arrepender de ter aceitado o convite. Perguntei da Eliane se eles não estavam mais se falando. Ele só falou que ele estava bem. Notei, assim, um clima diferente no ar. Ele me olhando, e tanto que, quando eu perguntava alguma coisa que não tinha a ver com o nosso jantar ali, com o presente, ele simplesmente dizia uma palavra ou duas e já voltava a me encarar. Durante o jantar, a gente conversando, ele quis saber o que eu tinha achado da cesta de café da manhã e das flores. E eu falei que tinha adorado. E ainda acrescentei. Aliás, Denilson, posso te fazer uma pergunta? O que deu em você me mandar aquela cesta e aquelas flores? Até o teu convite para jantar, eu ainda não consegui entender direito. Você não entendeu mesmo ou está se fazendo de bobinha? Bobinha eu? Claro que não. Que ideia. Não entendi até agora. Ele falou aquilo e continuou olhando para mim, mas de um modo tão fixo. Claro que eu não sou boba. Naturalmente que ele devia estar querendo alguma coisa comigo. Ele fez questão de deixar bem claro, durante toda a conversa, ou sempre que eu tocava no assunto, que seu casamento não tinha mais volta. E que há muito tempo gostava de mim, em silêncio. Sempre te achei tão bonita, Ângela. Vai dizer que sempre notou o meu jeito, como eu olhava para você, quando você ia lá em casa conversar com a Eliane. Duvido que você não tenha percebido. Olha, foi uma situação tão delicada, porque convenhamos, não fazia muito tempo que ele era marido da minha amiga. Quer dizer, eu digo amiga, mas não éramos assim íntimas, sabe? Éramos vizinhas, conhecidas, e a gente conversava. Enfim, com o tempo, eu acho que fui me soltando um pouco mais, aproveitando um pouco mais o jantar, a companhia dele. Ele me contou tanta coisa da sua vida, coisas que eu nem imaginava. Disse, inclusive, que tinha se encantado comigo desde a primeira vez que me viu, mas que não tinha sido por isso que seu casamento havia terminado. Segundo ele, muita coisa tinha acontecido e que acabaram culminando no fim, na separação. Diz que os dois andavam discutindo demais. A certa altura, ele até tentou me beijar, mas, sei lá, eu não estava muito no clima para isso. Ainda continuava assim, embora já estivesse mais solta, ainda meio constrangida. Aceitei ir jantar com ele, mas foi só na base da amizade mesmo. Inclusive, falei isso para ele. Mas ele falou que era paciente, que saberia esperar e respeitar o meu tempo. Enfim, voltamos para casa. Ele novamente, na despedida, tentou me dar um beijo. Dessa vez, inclusive, acabou rolando um selinho. Depois que deitei na cama, naturalmente que fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Nas coisas que ele tinha falado, nas flores que ele tinha mandado. E é claro que tudo isso acabou mexendo comigo. Que mulher não se sente envaidecida por saber que tem um homem interessante e que gosta dela? Principalmente um homem como ele. Apesar do contexto, da situação,
tudo isso acabou me tocando. De modo que, com o passar dos dias, a gente trocando mensagens, ele me escrevia coisas tão bonitas. Até pensei em ligar para a Eliane e trocar uma ideia com ela, para ver a real situação em que os dois se encontravam, se tinha alguma chance de eles reatarem um casamento. Ele dizia que não, mas vai saber. Só que, sabe, fiquei ali vacilando, hesitando. Fiquei meio sem jeito de ligar, até porque se ligasse, teria de contar para ela o motivo. Como que eu ia entrar no assunto? De que jeito que eu ia fazer perguntas sobre o marido dela, seu casamento, sem ela ficar desconfiada? Não tinha como. Até porque, como já falei, não éramos assim tão íntimas. Enfim, continuamos trocando mensagens, eu e ele. Às vezes também conversávamos ali, no portão, e tudo foi pouco a pouco esquentando. E como a Eliane realmente não voltou para casa, e ele insistiu naquela história de que o casamento realmente não tinha volta, um dia aceitei sair com ele de novo. E dessa vez acabei me deixando levar. Não me retraí quando ele me fez um carinho, e muito menos quando me deu um beijo. Pelo contrário, tratei de aproveitar. Até porque num momento tão envolvente, só que pro meu próprio bem, eu preferi, e inclusive falei isso para ele, preferi ir bem devagar. De modo que a gente foi se envolvendo um pouco mais a cada dia. E como até a minha mãe dava força pra gente, até jantar ali em casa, ela preparava para nós dois, às vezes a gente ficava ali, sabe, curtindo o momento, digamos assim. O fato é que aos poucos ele foi me conquistando. Lembro da primeira vez que eu vi a Eliane com as crianças, ali na casa dele. Eles tinham um casal de filhos. Naquelas alturas, já fazia mais de mês que a gente andava de rolo. Eu já estava tão envolvida. Talvez por isso tenha me sentido tão enciumada quando vi a Eliane ali. Lhe mandei uma mensagem. Aí ele falou que ela tinha aparecido de surpresa com as crianças, que não iria dar para a gente sair. E eu fiquei num estado que, sinceramente, não imaginava que pudesse ficar. Na verdade, eu acho que foi só nesse dia que eu me dei conta do quanto estava envolvida por ele. Eu não tinha certeza, mas quem sabe estivesse já até apaixonado, por incrível que pareça. Simplesmente não saí da janela naquele dia. Fiquei de olho ali na movimentação da sua casa. Mandei um monte de mensagem para ele. E o fato de ele não ter respondido nenhuma me deixou morrendo de raiva, cheia de ciúme. Olha, já era tarde da noite quando eles saíram. E detalhe, ele ainda foi levar a mulher e as crianças embora. Menos mal, né? Porque eu já estava começando a pensar que ela fosse dormir ali com ele. Olha, só de raiva. Depois, não atendi quando ele ligou. E também não respondi suas mensagens. Para complicar, depois daquele domingo, essa mulher passou a aparecer ali na casa dele com as crianças de 3 a 4 vezes, sabe, por semana. Inclusive dias de semana mesmo. Terça, quinta-feira. E é claro, isso foi me deixando muito apreensiva. Ela naturalmente não sabia que eu e o Denilson estávamos juntos. Até porque eu achei melhor assim. Não queria me desentender com ela. Só que aquela situação já estava começando a me irritar. Se os dois estavam separados, o que tanto essa mulher ia fazer ali? Até que um domingo a gente brigou feio. Eu e ele. Porque, sabe, fui mexer no cesto das roupas
sujas dele e quase soltei. Sabe, quase de um ataque. Escuta, Denilson, o que essa porcaria tá fazendo aqui no meio das tuas roupas? De quem é essa calcinha? Ele levou um susto. Não soube nem o que dizer. Claro que era da Eliane, né? Até porque ela andava aparecendo ali direto. Devia até tomar banho ali. Mas não gostei de encontrar aquela peça no meio das roupas dele. Dentro daquele biombo. Foi a nossa pior briga até então. Até porque brigar mesmo, a gente nunca tinha brigado. Tanto que passamos a semana toda sem conversar. Ele se justificou dizendo que não tinha culpa, que não podia fazer nada, que não podia simplesmente mandar a Eliane embora, já que ele estava ali com as crianças. Falou que eu precisava entender, ser menos ciumenta. Só me faltava isso. Só me faltava isso. E olha, eu até tentei. Mas um dia, eu soube que ela tinha dormido ali, com os filhos. E armei um barraco. Imagine a cena. Era bem cedo ainda. Eu ali, na cozinha, e de olho, pela janela, para a casa dele. Até que dali a pouco, vi a família toda saindo pela porta. Olha, me deu uma reação, uma coisa tão ruim, que acabei fazendo aquilo assim, no calor da raiva, sem pensar. Fui correndo lá fora, bem no momento em que ele estava fechando o portão. A Eliane estava no carro com as crianças. Ela, inclusive, me cumprimentou assim, mas eu nem olhei na cara dela. Do jeito que cheguei, já fui falando. Será que dá para você explicar o que está acontecendo aqui, Denilson? Não me diga que essa mulher dormiu aqui. Ângela, calma. Pelo amor de Deus. Escuta, não é hora para a gente ter esse tipo de conversa. Eu vou levar o pessoal lá na casa da minha sogra. Depois ele falou aquilo bem baixinho. Sabe? Como se estivesse com medo que a outra ouvisse. E é claro que estava. Só que eu não deixei barato. Como é que é? Tua sogra? Quer dizer que você ainda chama essa mulher de tua sogra? Naturalmente que a Eliane viu e ouviu tudo o que estava se passando ali. Até porque só se fosse surda para não ouvir. E repito, ela tinha inclusive me cumprimentado lá de dentro do carro, mas nervosa. Eu nem olhei para a cara dela. Foi correndo tirar satisfação com o Denilson. Ela naturalmente saiu do carro, depois de me ouvir falando aquelas coisas, e ela que sabia o que estava acontecendo. Eu olhei para a cara dele e perguntei: você não contou para ela, Denilson? O olho dessa mulher arregalou. Contar? Mas contar o quê? O que está acontecendo aqui, Denilson? Você pode me explicar? Foi então que, num impulso, eu abri o jogo com ela. O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está junto, ali. Vocês não estão separados? Então, a gente começou a se envolver. Eu pensei que ele já tivesse te contado. Eles podiam até estar separados. Mas essa mulher ficou tão indignada, ela ficou tão nervosa quando eu falei aquilo. Aliás, não só comigo, mas principalmente com ele. Olha, eu pensei até que ela fosse avançar em cima de mim. Me chamou de um monte de coisa que eu não consigo nem repetir aqui dessa carta. Depois, falou um monte para ele também. Se a minha mãe não fosse lá me tirar daquela confusão, quem sabe a gente tivesse até brigado. Porque eu também, nervosa, comecei a bater boca com ela. No fim, eles entraram no carro e saíram. Ele passou aquele dia todo fora.
Eu fiquei ali na janela, esperando, sabe, ansiosa, o coração batendo forte e nada dele voltar. Mandei mensagem, liguei, mas ele simplesmente me ignorou. E foi então que, para minha surpresa, à noitinha, eu vi o seu carro encostando. Senti aquele gelo na espinha, aquela tremedeira, quando vi que a família toda estava no carro. Mais do que isso, até bolsas e mochilas eu os vi tirando do porta-malas, o que só poderia significar uma coisa. Ela estava voltando para casa. O pior é que eu não estava enganado. Um pouco mais à noite, ele mandou aquela mensagem. Me desculpe toda a confusão que eu criei, Ângela. Mas eu preciso te falar que eu acabei me acertando com a Eliane. Ela voltou para casa com as crianças. Ele ainda me pedia que entendesse e que não fizesse nada para atrapalhar a reconciliação do casal. O que significava nada menos do que o fim para nós dois. Se bem que reconheço que eu fui muito precipitada. Eu devia imaginar que isso podia acontecer. O fim do casamento deles era tão recente. E não importa o que ele falava. Sabe? Não, agora não tem mais volta. A gente sabe que as pessoas falam isso. E depois se juntam de novo. Mas nem por isso a culpa é toda minha. Pelo contrário, maior parte da culpa é dele. Eu estava quieta no meu canto. Quietinha, na minha, quando esse homem começou a vir atrás de mim. Eu nunca tinha imaginado ter alguma coisa com ele. Aliás, nunca quis. Ele é que ficou no meu pé, me falando um monte de coisa, me seduzindo pelo ouvido, me tratando com carinho, até que no fim, acabou me conquistando. Eu devia imaginar que havia, sim, uma chance de ele se acertar com a Eliane. Aí vem a minha parte da culpa, né? Ninguém mandou eu me envolver numa história que não era minha. A intrusa, no fim das contas, era eu. No fim, perdi a amiga, porque ela naturalmente virou a cara para mim, né? E nem poderia ser diferente. Olha, se pudesse voltar no tempo. Eu teria devolvido aquela cesta, aquelas flores, tudo aquilo que ele me deu no meu aniversário, juro. Assim como jamais teria aceitado aquele seu convite para jantar. Sabe por quê? Porque foi o meu fim, a minha ruína. Porque aos poucos ele foi me conquistando, até que no fim acabei me apaixonando como uma menina tonta, uma menininha boba, inocente e, por que não dizer, estúpida. Me apaixonei e agora não sei o que faço para voltar à minha vida normal, para tirar esse homem da cabeça, para arrancar definitivamente esse homem do meu coração. E na próxima segunda-feira, 11 da manhã, não perca. Imagine, nós dois saindo juntos e dando de cara com a menina ali, no estacionamento do mercado. Ela vindo assim pro lado dele, toda sorridente, o abraçando, lhe dando um beijo na boca. E eu ali do lado, sem poder fazer nada. Eu me senti tão deslocada, meu Deus, tão humilhada. Ele ainda teve a capacidade de nos apresentar. Imagine minha cara, tendo de cumprimentar aquela mulher. Olha, eu me senti um nada, vendo os dois indo embora juntos de mãos dadas. Depois, fiquei esperando por uma ligação dele, uma mensagem, uma explicação, só que nenhum sinal. É claro, ele devia estar tão ocupado com a noiva que nem lembrou que eu existia.
Como eu estava de folga no domingo, somente na segunda-feira fomos voltar a conversar. Só que o clima entre nós estava tão pesado, tão ruim. A gente se viu no mercado, mas mal nos cumprimentamos. Na verdade, eu estava tão brava que virei a cara para ele. Somente no intervalo é que fomos realmente conversar. Lembro que perguntei, sabe, a alma cheia de angústia, a alma cheia de mágoa. Por que você não falou nada que a Sandra estava em Curitiba? Hein? Aliás, ela ficou onde? Na tua casa? Vocês, por acaso, dormiram juntos? Na mesma cama? Eu já o tinha visto ali. Sabia que era funcionário novo. Tinha sido contratado naquela semana, mas não sabia absolutamente nada mais sobre ele. Nem mesmo o seu nome. Foi uma colega que veio comentar comigo. Escuta, você viu o gato que começou a trabalhar essa semana aqui no mercado? Ela o descreveu, até porque também não sabia o nome dele ainda. E eu já imaginei que estivesse falando justamente daquele rapaz. Aí ela disse que os dois tinham conversado, né? Inclusive que ele tinha vindo do interior, mas que não tinha lembrado, veja se tem cabimento, lembrado de perguntar o seu nome. Sabe, era de fato um rapaz bonito. Inclusive acabamos conversando alguns dias depois. Ele confirmou algumas coisas que a Cibele tinha me contado. Morava numa cidadezinha perto de Guarapuava e não fazia nem um mês que estava morando aqui na capital. Sabe, gostei do jeitinho dele de saída, como ela também, minha amiga, tinha gostado. Era um rapaz simpático, além de bonito, um rapaz simpático, uma conversa bem agradável. Ele me contou que tinha deixado uma noiva lá na cidade dele e que também estava morrendo de saudade dela. Estava só esperando a primeira folga para poder viajar e encontrar a namorada. Sabe, quando ele falou isso, foi inevitável acabar lembrando do meu ex, porque eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. E apesar de ter sido uma decisão assim consensual, sem briga, nós dois resolvemos terminar de comum acordo. Ainda doía um pouco, sempre que eu pensava no Ayrton. Nosso namoro, inclusive, acabou assim, não vingando, justamente por conta disso. Pelo fato de que ele passava muito tempo fora, viajando a trabalho. Eu até comentei isso com o Juliano. Olha, vou ser sincera com você, viu? Essa coisa de namorar assim à distância não dá muito certo, não. Eu, por exemplo, terminei com o meu namorado justamente por causa disso. Ele vivia mais em Santa Catarina do que aqui comigo. Chegou uma hora que... mas cada caso é um caso. Comigo e a Sandra, isso não vai acontecer. A gente se gosta muito. Ele ainda comentou que sua ideia era se firmar aqui em Curitiba e depois buscar a menina para morar com ele, aqui, naturalmente. Eu desejei que tudo desse certo para ele, embora, repito, não tivesse uma experiência muito boa com relação a essa coisa de namorar à distância. Aliás, nem imaginei que fôssemos acabar nos tornando amigos. Como o nosso intervalo batia, a gente vivia conversando. E eu, sinceramente, não imaginei que essa proximidade, com o tempo, pudesse despertar alguma coisa além de amizade. Começou assim como uma espécie de admiração. Depois eu fui começando a me sentir atraída por ele. Pelo fato de não fazer muito tempo que eu tinha desmanchado aquele meu namoro, eu não tinha intenção de me envolver com ninguém. Pelo menos tão cedo. Muito menos me apaixonar. Principalmente por alguém comprometido, imagine. O Juliano tinha uma noiva. Tudo bem que ela não morava aqui em Curitiba, mas ele era apaixonado por ela. E isso qualquer pessoa que ouvisse ele falando dela podia constatar. Sabe? Era só o que me faltava, me apaixonar por alguém como ele.
Eu não queria, inclusive, quando me dei conta de que estava sentindo assim coisas que não devia, até que tentei me afastar. Só que naquelas alturas já era um pouco tarde. Apesar de tudo, fiquei na minha. Fui ali disfarçando o que sentia, até porque não fazia nem sentido, né? De repente me apaixonar por ele. Ele dizendo que tinha noiva e que gostava dela. Até que um dia... Não perca, é na próxima segunda-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Fabiane e Juliano em mais uma edição de A Força do Amor.